Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o José, com o Lauro. Hoje o Michel não vai poder participar porque ele ficou preso no umbral, então acabou não podendo participar hoje. Mas aqui com o José, né, vou passar para eles apresentarem. Como eu sou espírito superior, saí do umbral, deixo o Michel tá lá, coitado. Boa noite, gente. Boa noite, Lauro. Boa noite, Érico. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Muito bom. Semana passada eu é que estava no umbral, né? Não consegui participar. Mas a gente vai seguir o nosso estudo sobre a obra o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Que essa é um opúsculo, né? Uma obra bem concisa, bem breve de Kardec, mas que é extremamente importante, porque ele escreve a obra visando a divulgação do Espiritismo. Né? A gente viu que no primeiro estudo lá, a gente viu que Kardec escreveu 3 obras com esse objetivo, né? Que é o Espiritismo, depois o Espiritismo em sua mais simples expressão, e depois o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. E cada vez Kardec ia reduzindo mais a extensão, o volume da obra, né? Tinha lá 90 páginas, depois 60 e agora cerca de 30, 40 páginas. Então ele tinha esse objetivo mesmo da divulgação. Então estamos aqui tentando colocar esse objetivo para frente, que é divulgar o pensamento desse autor tão importante que é Allan Kardec. Bom, boa noite a todos, que a gente tenha um excelente estudo. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Fico feliz por poder estar aqui ao lado de vocês. Não digo aqui que eu vou fazer às vezes o Michel, longe disso, quem sou eu, mas espero poder aprender bastante aqui com todos. E só dizer assim, esse trabalho, essas lives, esses estudos, contribui muito para a divulgação dessas obras que não são conhecidas no movimento espírita de modo geral. Né? Hoje, podemos dizer que a revista espírita está muito bem divulgada. Pouco lida ainda no movimento espírita, mas pelo menos bem divulgada. Era um jornal que no movimento espírita era muito desconhecido. Então, só tenho a parabenizar por essa iniciativa de apresentar essas obras ao movimento espírita, né? Ainda mais pelas redes sociais. Eric. Perfeito, então vamos lá. José, você pode iniciar lendo? Posso sim. Tem 15. Se puder voltar um pouquinho, Eric, no 14, só para a gente relembrar um pouco o que foi discutido na semana passada. Na verdade, você me ajuda a relembrar, né, Eric? Porque eu não estava. O Michel estava e o Lauro... O 14 é meio longo, mas ele só está falando que existe diferentes tipos de médium, né? E que... Ele está falando dos fenômenos do fluido do médium, enfim, combinando com o fluido do espírito. Mas acho que pegando aqui do 15 já dá para entender. Vai entrar em outra questão. Tá. Então, ao que parece, o item 14 está falando propriamente dos fenômenos, né? Então, ali, como iniciaram os fenômenos espíritas no século XIX, que foi Kardec quem deu esse nome, né? Fenômenos ou manifestações espíritas. Mas o fenômeno, ele recebeu outro nome, que era um nome vulgar, vamos dizer assim, um nome usual, que era mesas girantes ou falantes, né? E aí, com o desenvolvimento dos fenômenos, percebeu-se que tinha ali uma manifestação inteligente além de uma manifestação simplesmente física. Percebeu-se que era possível se comunicar com essas inteligências através da mesa, através dos objetos. E depois percebeu-se também que o objeto, a mesa, era completamente dispensável. Assim como você se comunica, você utiliza a mesa como meio, poderia usar qualquer outro objeto. Então,
as pessoas começaram a utilizar o lápis ou a pena diretamente, escrevendo a comunicação daquelas inteligências, né? Então, mais ou menos, de forma resumida, foram assim que os fenômenos surgiram. E a gente vai seguir agora para o item 15, em que Kardec vai continuar tratando dos fenômenos, mas agora do ponto de vista dos fluidos, né? Como é que essa questão dos fluidos, que é nova, que o Espiritismo traz, como é que essa questão dos fluidos ela se relaciona com a questão dos fenômenos, né? Então a gente vai lendo, depois, como habitualmente, a gente faz os comentários e depois vê o que o pessoal está comentando aí está perguntando aí na área dos comentários, né? Então vamos lá, item 15. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com força do braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como o ar o faz para os balões e os papagaios de papel. O fluido do qual está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior. Quando a mesa, né? Quando ela está pregada no solo, está num caso análogo ao da campana pneumática, sob a qual se faz o vácuo. Estas não são senão comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não a similitude absoluta das causas. Importante isso, né? Compreende-se depois disso que não é mais difícil ao espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, de transportar um objeto de um lugar para outro ou de lançá-lo em qualquer parte. Esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que passeia, porque ele pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar, mas é quem lhe dá impulso por uma corrente fluídica com a ajuda da qual a faz mover-se à sua vontade. Quando os golpes se fazem ouvir na mesa ou fora dela, o espírito não bate com a sua mão, nem com um objeto qualquer, mas ele dirige sobre o ponto de onde parte o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído, como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. Então a gente vê aí Kardec dando a explicação dos fenômenos, né? No caso aqui, o fenômeno do movimento de objetos, dos ruídos, ou todos esses outros fenômenos que se explicam pela mesma causa, né? Isso que é muito importante, muito interessante de observar numa ciência, é quando aquele teórico, aquele cientista, ele consegue formular uma boa explicação que vai explicar um conjunto muito grande, muito variado de fenômenos. A gente vai observar isso no espiritismo, né? Pela teoria espírita, você consegue explicar uma gama muito variada de fenômenos. Muito variada, desde sonhos, visões, aparições, até movimento de objetos, ruídos, batidas.